tudo bem com você? Hoje eu vou meditar no livro de Esther. É um livro histórico do Antigo Testamento. Eu vou meditar no capítulo 4 do livro de Esther, no versículo 12. Esther, capítulo 4, versículo 12. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esse texto aqui me chamou muito a atenção, justamente nos dois versículos que diz assim, o 14, ou melhor, o 14, somente o 14, ele é grande o versículo 14, ele diz assim: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Veja bem que se ela ficasse calada, naquele momento, socorro e livramento viria para o povo judeu de outra parte. Mas antes de nós meditarmos justamente nesse pequeno texto, eu vou descrever para vocês o cenário ali da região de Israel, Mesopotâmia. Neste período aqui da rainha Esther, quem estava no poder ou no império era o rei Assuero. Rei Assuero na língua hebraica, ou rei Xerxes para os gregos. O rei Assuero, vamos pegar Assuero na língua hebraica. Rei Assuero, ele era filho de Dario I e neto de Ciro. E este homem, ele subiu ao poder no ano 486 e ele governou até o ano 465 a.C. Ele, portanto, governou aí 19 anos. E antes do governo de Assuero, o seu pai, Dario I, ele governou do ano 490 até o ano 486. E neste período de governo do rei Dario I, ele fez uma guerra contra a Grécia. Ele, na verdade, Dario I, ele queria expandir o seu império, dominando a nação grega. O fato é que no ano 490 ele foi derrotado em Maratona. Sua derrota foi assim assustadora e ele voltou para o Império Medo-Persa, ali na região do Iraque hoje. Ele voltou derrotado. E parece que isso ficou, vamos dizer assim, agarrado, entalado em sua garganta, aquela derrota. Ele queria expandir o seu território. Mas, infelizmente, no ano 486, Dario I, ele morreu. E sucedeu o trono seu filho, o rei Assuero. E por volta aí do ano 480 aproximadamente, não é a data específica, mas por volta aí de 481 482 aproximadamente, ele reúne
todos os nobres, inclusive está escrito aqui no capítulo 1 do livro de Esther, que o rei Assuero ele governava sobre 127 províncias ali do Império Medo-Persa. E nesta ocasião ele convidou todos os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Esse convite para uma festa que duraria aproximadamente 6 meses. Eu creio que Assuero ele queria conquistar a confiança desses líderes militares, desses príncipes e desses nobres da província, para que ele pudesse fazer uma segunda tentativa em guerrear contra a Grécia. E ele mostrou toda a beleza, todo o esplendor ali do seu palácio. Diz aqui no capítulo 1, no verso 6, o jardim possuía forrações em branco-azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligadas por anéis de prata e colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata, num piso de mosaicos de porfírio, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Então veja bem que ele queria impressionar os líderes militares, os nobres e os príncipes ali da Pérsia e da Média, justamente para conquistar esses líderes, e esses líderes com certeza o apoiassem nesta guerra contra a Grécia. E quase no finalzinho aí dos 6 meses, faltavam praticamente 7 dias, no período de 7 dias, ele mandou chamar a rainha Vasti, que era a rainha que antecedeu a rainha Esther. A rainha Vasti foi chamada pelo rei, mas como ela estava também dando banquete para as mulheres, ela recusou ir até a presença do rei. Isso deixou o rei muito chateado, nervoso, irado, e o fato é que ele destituiu a rainha Vasti do trono. E assim que ela foi destituída do posto de rainha, logo em seguida o rei Assuero ele foi guerrear contra a Grécia. E nesse período em que ele foi guerrear contra a Grécia, a sua marinha, o seu exército foi derrotado. Assim como seu pai, Dario I, foi derrotado, ele também foi derrotado. E ele voltou triste. Ele era um rei orgulhoso, prepotente, não aceitava derrotas, e ele voltou triste para o seu império. Isso já havia passado 4 anos aproximadamente, desde que Vasti tinha sido tirado do trono, e ele foi para a guerra, voltou da guerra, e passado esse tempo, parece que o rei Assuero ele arrependeu daquilo que tinha feito contra a rainha Vasti. Talvez devido o vinho, o excesso de álcool, a embriaguez o tenha levado a tomar tal atitude. Se vocês lerem a história do livro de Esther, vocês verão que tinha muito vinho, servia muita bebida naquelas festas. A prova disso está no capítulo 2 do livro de Esther. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ou rei Assuero, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então ele se lembrou dela. Com certeza ele se arrependeu. E ali os seus conselheiros, vendo a atitude do rei, eles convocaram os comissários de cada província para trazerem lindas jovens, para que
pudessem assim concorrer o lugar da rainha Vasti. O fato é que o tempo se passou e Esther, ela ficou ali no meio daquelas jovens, ela foi convocada e ao final de um tempo ali de preparação, ela foi levada à presença do rei e a rainha Esther, ela venceu. E ela passou agora a ocupar o lugar da rainha Vasti. Mas nesse período em que ela estava já no trono como rainha ali do Império Medo-Persa, o fato é que teve um homem chamado Amã, um homem mau, que ele, parecido com Hitler, na verdade ele queria fazer um genocídio do povo judeu. Devido a alguns problemas que eu não vou entrar em detalhe, porque senão vai ficar muito extenso a minha prédica, mas devido a alguns atritos entre judeus e Amã, ele decretou que no dia 13 do 12º mês, todos os judeus deveriam ser eliminados ali de todo o Império Medo-Persa. Estava marcado 13 do mês de Adar, o 12º mês, ou para nós, nosso calendário, no dia 13 do mês de março, que é o último mês do calendário judaico, até porque o mês de abril, ou mês de Abib, inicia o calendário judaico. O fato é que, diante dessa situação, a rainha Esther ela não estava sabendo de toda essa trama contra a vida dos judeus, mas o seu primo Mardoqueu, porque na verdade a rainha Esther ela era órfã, ou seja, ela não tinha mais pai e mãe. Ela perdeu os seus pais. Portanto, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E Mardoqueu tinha sempre o costume de ficar na porta do palácio do rei. Talvez para saber sobre as notícias da sua prima, que ele a considerava como filha. Então, Mardoqueu ficou sabendo da nova lei que os judeus seriam massacrados, trucidados no dia 13 do mês de Adar. E ele vestiu de pano de saco e cobriu-se de cinzas, em sinal de humilhação. E o fato é que isso chegou até os ouvidos da rainha Esther. Ela procurou saber o que estava acontecendo. E ela não poderia ir até Mardoqueu, porque ela estava no harém do rei, ela não poderia sair de lá. Então ela começou a mandar um intermediador, uma pessoa que levava o seu recado e trazia o recado de Mardoqueu. E em um desses recados, o intermediador, ele trouxe esse recado de Mardoqueu para a rainha Esther. E ele disse: não pense que pelo fato de você estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará, até porque a lei era para todos os judeus. Você também morrerá. Isso Mardoqueu dizendo para a rainha Esther. Pois se você ficar calada, nesta hora, socorro e livramento surgirão de uma ou outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Olha, rainha Esther, você foi colocada neste lugar. Você é uma judia. Perdeu seus pais ainda nova. Talvez rainha Esther tinha tudo para ser uma pessoa deprimida, uma pessoa triste, abatida, devido ao fato de perder os seus pais e agora sendo criada por um primo. Tinha tudo para ser uma pessoa infeliz. Mas não. Ela não era uma pessoa infeliz. O fato é que ela participou deste concurso para ser a futura rainha. E ela foi colocada como rainha por permissão, através da soberania de Deus. Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas.
Ele sabe o momento exato em que Ele precisará de nós para a contribuição do seu reino aqui na terra. Todos nós viemos a esta terra com um propósito. Deus tem um propósito para mim, para você, nesta terra. No momento exato, Deus vai te usar para esse propósito. Mas alguém pode pensar, Deus é poderoso, Ele não precisa de nós. Realmente, Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Ele conta com nós na sua tarefa para expandir o seu reino aqui nessa terra. Deus conta tanto conosco que um dia Ele mandou o seu Filho Jesus se fazer homem. O seu Filho Jesus se tornou homem, habitou entre nós e fez a sua missão nesta terra. E a rainha Esther, creio que Mardoqueu, ele dizia, olha rainha, você foi colocada neste lugar por permissão e soberania de Deus, e este é o momento exato de você abrir a sua boca. Se você não abrir a sua boca neste exato momento, socorro e livramento para o povo judeu virá de uma ou de outra parte. Mas você tem que fazer parte desse processo. Que se você fizer parte desse processo nesse exato momento, o seu nome ficará registrado por toda a eternidade nos anais da história. E diz aqui, e Mardoqueu ainda faz uma pergunta para despertar a rainha Esther. Rainha, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Era isso. Deus, na sua suprema soberania, Ele tinha permitido que uma menina órfã subisse ao poder, se tornasse rainha do maior império da época, 486 a.C., para cumprir o seu propósito em defender a causa dos judeus. E, através da intercessão ou da intermediação da rainha Esther, todos os judeus foram poupados naquela época. Então, meu amigo, minha amiga que me ouve ver, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida. Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. Você não veio a esta terra em vão. Você veio com a missão. Mas você tem que se colocar no centro, você tem que ficar no centro da vontade de Deus para que Ele possa realizar a obra que Ele tem na sua vida. E para isso, você tem que aceitá-lo como único e salvador da sua vida. Quando você faz isso, você se coloca no centro da vontade do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo o abençoe e que Deus possa falar poderosamente em sua vida. Amém.